a forma mais simples, mais fácil e mais inteligente de começar a investir no mercado financeiro. Eu vou te mostrar como reduzir o risco sem abrir mão de potenciais retornos. Eu vou te mostrar ali comparando investimentos em bolsa de valores, investimentos em ouro, investimentos em dólar, em renda fixa utilizando o CDI. Tudo isso você vai aprender aqui hoje. Mas antes, o que você vai fazer? Vai se inscrever aqui no canal do Gusta. Por quê? Eu trago quase todos os dias conteúdos para você investir melhor. Você vai se inscrever, vai deixar o curtir nesse vídeo aqui e também vai comentar. Comenta aí, eu quero investir. Porque com certeza, com o material que você vai receber no vídeo de hoje, você vai se sentir transformado, vai ser impactado, porque isso aqui ninguém te mostra gratuito. Pode ter certeza disso. Show? Compartilha com os amigos também no WhatsApp que tem interesse sobre investimentos. Toda vez que você interage comigo aqui no canal, o YouTube me ajuda a divulgar os vídeos para quem tem interesse também. Show de bola? Vem comigo então sem mais enrolação para o vídeo de hoje. Agora você está na tela do meu computador. Qual que é o objetivo desse vídeo de hoje? Te mostrar como que é possível aumentar o retorno da carteira, diminuindo o risco. Mas antes, vamos refletir nessa pergunta aqui. Será que é possível começar a investir sem risco nenhum? É óbvio que não. Qualquer investimento apresenta algum grau de risco. Pode ser risco ligado à liquidez, pode ser risco de retorno abaixo do esperado, pode ser risco ligado a uma instituição, alguma empresa quebrar, chegar à falência e aí você perde seu capital investido. Tudo isso é risco e precisa ser mensurado antes de qualquer aplicação. Só que se existe risco, um investidor ele precisa, eu como investidor preciso conhecer os riscos existentes. E os riscos mais importantes para a gente começar a discutir é o risco sistemático e o risco não sistemático. Isso está presente em todos os investimentos possíveis. Não só em mercado financeiro, mas também quando a gente está falando do mercado imobiliário. Fechou? E o que é o risco sistemático? O risco sistemático ele envolve todo o sistema, todo o ecossistema do mercado financeiro. Ele atinge todas as classes de ativos, as ações, os imóveis, as reservas de valor, como o ouro, a prata, cobre, criptomoedas. Todos esses ativos, eles são impactados quando a gente está falando de risco sistemático. Por exemplo, a crise que a gente viveu em 2020 que está se arrastando até agora. Isso faz parte do risco sistemático. Envolve todos os mercados. E o risco não sistemático? É um risco específico de determinado ativo. Por exemplo, uma empresa, quando eu falo de ações. As cotas de um fundo imobiliário. Qual que é o risco de se investir numa Petrobras, por exemplo? Você precisa conhecer esse risco. Eu posso estar falando de setor. Qual que é o risco de se investir no setor de varejo? Qual que é o risco de se investir no setor de energia elétrica? Isso está ligado ao risco não sistemático. Ou também eu posso falar de uma classe de ativos. Qual que é o risco de se investir nas ações? O risco de se investir em criptomoedas, por exemplo, é totalmente diferente do risco de se investir em imóveis. Fechou? Tudo isso está ligado a algo específico. Por isso que a gente chama de risco não sistemático. E como que eu consigo diminuir os riscos? Primeiro, eu preciso saber que o risco sistemático eu não consigo reduzir. Já já a gente entra aqui nesse aspecto. O risco não sistemático eu consigo reduzir fazendo uma diversificação. Eu compro um pouquinho de renda fixa, compro um pouquinho de ações, compro um pouquinho de imóveis, pode ser através dos fundos imobiliários ou pode ser através de algo físico. Beleza?
compro um pouquinho de investimentos no exterior. Isso me faz com que eu tenha acesso a perfis de riscos diferentes. Agora, o risco sistemático não tem como eu reduzir. Por quê? Lembra lá do conceito de impactar todas as classes ao mesmo tempo? Por mais que eu diversifique, vai chegar uma hora que todos esses ativos vão perder valor. Seja por crise, por algum problema sociopolítico. A gente nunca sabe o que pode acontecer. Mas a gente tem que estar preparado. Só que essa diversificação que a gente faz para reduzir o risco não sistemático, ele precisa ser muito inteligente. Precisa ser feito de uma forma inteligente. O investidor ele deve adicionar ativos com riscos diferentes e, de preferência, descorrelacionados. A gente quer risco descorrelacionado. Porque assim eu consigo abrir mão de risco e aumentar o meu potencial retorno. É isso que a gente busca. É como se fosse esse gráfico aqui. Supondo que você tem um ativo só dentro da sua carteira e ele está representado com uma linha vermelha. Então a gente consegue ver a oscilação aqui da linha vermelha. Supondo que aqui a passagem seja a passagem do tempo e aqui em cima o potencial de retorno. E aí você olha para a sua carteira de investimento e chega à conclusão de que é a hora ideal de investir. Você quer comprar o segundo ativo. Para fazer uma diversificação inteligente, o que você precisa fazer? Comprar um ativo, lembra lá? Com risco diferente e, de preferência, descorrelacionado, com risco totalmente descorrelacionado. Quando você adiciona esse ativo dentro da sua carteira, o comportamento tende a ser muito dinâmico. Quando o seu ativo 1 cai, o seu ativo 2 sobe e vice-versa. Perceba que esse gráfico, olha a performance da linha azul em detrimento da linha vermelha. Imagina só que a sua ação 1, supondo que sejam duas ações, que a sua ação 1 caia 1%. A sua ação 2 tende a subir 1%. Esse somatório é igual a zero. Só que lembra, no longo prazo, ativos bons tendem a ter uma boa performance, tendem a ter uma variação positiva. Ou seja, eu estou abrindo mão de volatilidade, que a gente calcula como risco. É uma das formas de calcular risco dentro do mercado financeiro. Eu reduzo a volatilidade da minha carteira e não abro mão de potencial retorno. Olha que legal! E que ativos que apresentam essas características? Olha aqui, se a gente pega o Ibovespa e compara com o dólar, a gente vê essa variação, essa oscilação inversamente proporcional. Olha aqui, se eu pego aqui o histórico de 1999 até meados de 2000, 2001, a bolsa estava subindo, enquanto o dólar aqui teve uma oscilação, andou de lado nesse período. Teve uma queda aqui também. Depois a bolsa aqui, o Ibovespa, começou a cair bastante. O que aconteceu com o dólar nesse período? Subiu bastante. Beleza? Depois teve um período aqui de alta da bolsa. Olha o que aconteceu com o dólar. Então eu preciso ficar muito esperto em relação a isso. Existem outros ativos que apresentam essas características. Vamos olhar aqui? Eu peguei o gráfico comparando o CDI, o ouro, o dólar e o Ibovespa. Vamos olhar o Ibovespa e o ouro. Olha aqui, enquanto a bolsa subia aqui em 2000, 2001, depois apresentou uma variação negativa, o ouro apresentou uma oscilação inversamente proporcional. Se eu pegar aqui em 2007, 2008, vamos pegar de 2006 até 2009 aqui, para ficar mais claro, a bolsa teve essa ascensão muito forte, bem expressiva, enquanto o ouro andou de lado aqui num período, depois caiu bastante, e quando a bolsa caiu em 2008, lá na crise, o ouro teve uma performance, uma variação positiva.
Quando eu tenho essa dinâmica dentro da minha carteira, eu consigo ganhar em vários ciclos econômicos. Eu consigo me manter centrado dentro da minha estratégia de investimento. Por isso que eu gosto de usar a estratégia do rebalanceamento dinâmico. Determinar o quanto eu vou ter em percentual de ações, o quanto eu tenho em percentuais de ouro, de reserva de valor, o quanto eu tenho de renda fixa. Por quê? O que vai acontecer? Quando a bolsa cair, minha exposição em bolsa de valores, em ações, vai reduzir dentro da minha carteira. Se eu tivesse ouro, o que ia acontecer com a minha participação em ouro? Ia subir bastante. Eu iria vender ouro, um pedaço da minha posição em ouro e em renda fixa, para comprar ativos baratos dentro do mercado de ações. E assim vice-versa, até fazer o rebalanceamento ideal para a minha carteira. Perfeito? E lembra lá daquele conceito que eu sempre trago aqui no canal? Para mais retorno que eu quero, eu também preciso assumir mais riscos. Beleza? Se eu quero um retorno X aqui, eu vou sofrer esse risco aqui. Agora, se eu estou bem com esse retorno, então eu vou sofrer menos risco. Percebe aqui nessa linha? Quando eu adiciono ativo com um risco totalmente diferente, olha como é que o gráfico ele é montado. Vamos comparar então com o gráfico anterior? Está meio parecido com o gráfico anterior, lembra? Esse gráfico aqui. Supondo que a gente queira um retorno de 8% da nossa carteira. Se eu não tivesse ativos com correlação negativa, eu precisaria sofrer um risco de aproximadamente 10,3% aqui, né, para ter 8% de retorno. Mas, se eu adicionasse um ativo com um risco totalmente diferente, para 8% de retorno, que está mais ou menos aqui, eu correria menos risco, menos de 10%. Eu ia sofrer um risco de 9,2%. Então perceba que eu reduzo o meu risco quando eu consigo diversificar inteligente e mesmo assim eu não abro mão de retorno. Você viu aqui nessa aula que é muito possível investir com eficiência e com inteligência. O que você precisa é realmente começar a olhar além da nossa bolsa de valores aqui do Brasil. Começar a pensar em investir em dólar, começar a estudar um pouquinho mais de ouro, porque é importante a gente fazer uma alocação eficiente do nosso capital. É muito difícil se manter uma estratégia quando o nosso portfólio, a nossa carteira, cai bastante. Imagina só se lá em 2008 você só tivesse ações dentro da sua carteira. Talvez você iria vender tudo desesperado. Por isso que é muito importante a gente fazer a gestão do nosso portfólio, dos nossos investimentos. Se você quiser aprender a investir melhor, quer aprender a investir com autonomia em ações, fundos imobiliários, renda fixa, investir em dólar, montar a sua própria carteira sem precisar de gerente de banco, sem precisar de assessor de investimento, aqui embaixo eu vou deixar meu curso completo. Além disso, eu vou deixar vários bônus lá para você olhar. Só você clicar, com certeza você vai entender mais de todo o material que tem lá dentro. Fechado? Ficamos por aqui. Qualquer dúvida, me deixa nos comentários. Não deixa de se inscrever aqui no canal, deixar o gostei nesse vídeo e compartilhar com quem tem interesse em investimentos. Show de bola? Fui!